Amigos, hoje vamos falar sobre mocinhos e bandidos. No livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, por Emmanuel através de Chico Xavier, capítulo 91, Campo de Sangue, uma mensagem maravilhosa em que Emmanuel nos lembra que quando Judas percebeu o que tinha feito, saiu da sua hipnose ao vender Jesus por 30 moedas, ele corre até o templo e joga as 30 moedas no chão. Ora, os sacerdotes, inesperadamente surpreendidos pela loucura de Judas, o veem sair correndo para matar-se, enforcando-se. Mas nenhum deles queria se abaixar para pegar as moedas, porque eles sabiam muito bem que Jesus, era inocente, e as moedas, naquele instante que tilintaram no chão, eles consideraram amaldiçoadas. Um deles abaixou-se, recolheu as 30 moedas, colocou num saco e decidiram, em rápida reunião, comprar um campo para que estrangeiros fossem enterrados. Era uma espécie de caridade, porque os estrangeiros eram deixados à morte para os abutres nas ruas. E eles resolvem, então, comprar um terreno e ali instituir um cemitério para estrangeiros, que ficou conhecido, está no Evangelho de Mateus, o relato, como Campo de Sangue, porque tinha sido comprado com as 30 moedas que significaram a prisão e a morte de Jesus. Judas, para o mundo cristão, foi o primeiro bandido que existiu. Entretanto, Cristo sabia que de todos os apóstolos ele seria o mais problemático, o equivocado, porque ele considerava que Jesus tinha que reinar na terra, tinha que transformar a terra de imediato. Eu já comentei com vocês que se eu fosse Jesus, na hora do julgamento com Pilatos, eu diria, agora parou, agora tudo bem, foi até aqui, eu sou o governador da terra, acabou a brincadeira. Mas Jesus não fez isso. A lição tinha que ir até o fim. E Judas sabia perfeitamente que Jesus deveria reinar no universo inteiro. Ele achava que o reino que Jesus queria era da terra, tinha que ser instalado ali mesmo. E foi seu grande engano. E Jesus conhecia tanto o psicológico de cada apóstolo que tornou Judas, desde o início da caminhada deles, o tesoureiro. Era Judas que tomava conta do dinheiro. Nas caminhadas que faziam, na alimentação que compravam, porque Jesus conhecia muito bem o perfil. Uma vez os espíritos contaram a Chico Xavier que 100 anos antes do seu mergulho na Terra, Jesus fez uma reunião no mundo espiritual. Obviamente, ele já estava declinando da sua altíssima esfera para entrar no cosmo terreno. E nessa reunião, claro, estavam aqueles que seriam convocados ao primeiro apostolado, estavam os primeiros cristãos, aqueles que, atraídos pelo Cristo, seriam os primeiros a dar suas vidas nas arenas em meio às feras. E Emmanuel contou a Chico que, após o relato do Cristo, de que seria dificílimo, de que a terra, claro, não estava preparada para aquela tarefa tremenda dele de despertar os nossos corações, mas era preciso começar. Nos falando de espiritualidade, chamando Deus de Pai, transformando, enfim, a psicosfera terrena. Conta Emmanuel que, ao final da preleção do Cristo, alguém ergueu-se e disse emocionado, Senhor, de todos os que vierem a te seguir na terra, eu serei o mais fiel. Era Judas Iscariotes. Mostrando, e acho que Emmanuel conta essa história por isso, que quando nós estamos fora da matéria, nós, claro, fazemos o nosso papel de mocinhos. Deixe que eu vá, deixe que eu sofra, deixe que eu renuncie, deixe que nada dê certo para mim e eu permaneça valoroso. Quando mergulhamos na carne, o esquecimento de vidas anteriores, embora permaneça a intuição, obviamente, nos faz errar muito. Embora, se pesquisarmos o nosso íntimo, saberemos, por exemplo, quando pessoas que vêm para a nossa vida não vêm pela primeira vez.
Quem já não conheceu alguém que nunca tinha visto na vida e sentiu de imediato ojeriza ou atração? Sentiu que ali é um antigo grande amor ou um grande desafeto. E é claro, como o cinema, por exemplo, reflete ao longo do tempo todas as nossas emoções, o cinema teve seus grandes mocinhos e seus grandes vilões. Existiu na década de 30 e 40 um ator chamado James Cagney. Ninguém fazia um traficante, um mafioso como ele. Ele tinha um olho meio esquisito, só o olhar dele era tudo. Foi um ótimo ator, eu não me recordo se ele ganhou algum Oscar, mas ninguém fazia um vilão como ele. Marlon Brando, o maior ator do século XX, sempre fazia personagens no limite. E o seu auge foi no Poderoso Chefão, em que, como Don Corleone, sentado na poltrona, acariciando um gato, ele pergunta: como eu posso lhe ajudar, meu filho? E o afilhado que estava à frente dele para pedir-lhe um favor era Frank Sinatra. Padrinho, eu preciso de um papel no cinema, porque a sua carreira de cantor vivia um declínio. E, é claro, todo mundo que viu o filme sabe, sutilmente, ele procura saber quem era o diretor do filme, que Frank Sinatra pretendia. O diretor tinha um cavalo favorito e um dia acorda com a cabeça do cavalo na cama. Foi o recado que Don Corleone deu, caso Frank Sinatra não recebesse o papel. O papel era Assim Caminha a Humanidade, e ele ganhou um Oscar. Então, a carreira de Frank Sinatra, que então declinava, tornou-se novamente estelar. E Marlon Brando faz extraordinariamente esse papel. Houve um grande mocinho do cinema, John Wayne. Todos os filmes de faroeste tinham John Wayne como herói. Todos. Ele, na década de 70, descobre um câncer avassalador. Ele tinha sido indicado e, com certeza, venceria o Oscar daquele ano. Mas ele estava cadavérico. A doença já o tomara completamente. Ele tinha que ir ao Oscar. Ele sabia muito bem que era o seu canto de cisne. O que fez? Ele acreditava tanto que precisava até o fim manter a sua imagem de mocinho que, por baixo do fraque, ele inflou uma roupa de mergulho para aparecer para o mundo jovial e forte. Entretanto, o seu pescoço e o seu rosto eram magérrimos. Você olhava a figura dele e percebia que tinha alguma coisa errada. Um homem completamente abatido, cadaverizado e, daqui para baixo, forte. Ele acreditara tanto no mocinho que ele foi a vida inteira que não se permitiu surgir à frente do público, mostrando a sua fragilidade física, e meses depois desencarnou. Outro homem extraordinário, maravilhoso, bonito, Charlton Heston, um homem inegavelmente carismático, foi mocinho, foi Moisés no cinema dos 10 Mandamentos, mas na vida pessoal era um homem que apoiava a pena de morte, tinha coleção de rifles dentro de casa. Toda vez que alguém falava em conter armas nos Estados Unidos, ele ia para a televisão e fazia campanha ao contrário. Então, era um mocinho no cinema, mas na vida pessoal, uma pessoa provavelmente equivocada quanto a seus valores. Quando os espíritos nos lembram que todos nós temos em nós o homem velho e o homem que tenta ser novo, pensamos no bem e no mal. A própria figura simbólica de Lúcifer, que teceu forças com Deus e, perdendo, é expulso do paraíso e vai em busca de um reino que ele pudesse dominar. Ele e os seus seguidores. Então, os nossos irmãos católicos creem que surgiu o inferno. Mas eu sempre comento, as pessoas às vezes acreditam, né? Ah, o demônio existe. Quem dera, porque enquanto ele estava infelicitando um de vocês, me deixava em paz. O problema é que o bandido, que muitas vezes ainda existe dentro de nós, e que vem do nosso passado, e que hoje talvez seja educado, sutil, generoso, mas ainda bandido, atrai essas forças. Quando nós voltamos ao mundo espiritual, em geral, damos trabalho, porque nós queremos contar uma história de realidades positivas, de heroísmo, que muitas vezes na vida não aconteceu. Então, surge a dicotomia. Lá chegando,
obviamente somos convidados a prestar contas. E isso é inegável, porque os nossos próprios protetores espirituais nos perguntarão o que fizemos da nossa caminhada na Terra. Não é de cara, não. Você saiu do corpo e já tem alguém te esperando. Nada disso. Você é socorrido, amparado, passa por um processo de recuperação. Os nossos irmãos suicidas passam por um longo processo de recuperação. E para eles, não importa a desculpa que os fez desistir, a justificativa é complicada. Então, se você chega pela morte natural, e os espíritos nos lembram que muitos de nós somos suicidas, inconscientes pelo excesso que nós colocamos no nosso corpo, André Luiz ficou horrorizado, ele, um médico, chegar do lado de lá e ser acusado de ter sido suicida. Ele nunca tinha se matado. Entretanto, ele sabia, como médico, dos graves problemas que ele tinha na parte digestiva e aproveitou o que pôde e o que não pôde. Até que, naturalmente, o câncer surgiu e, na hora da cirurgia, não houve nada para ser feito. E como ele nunca tinha cogitado do mundo espiritual, ele sofre nas regiões de luta. Lá estava ele, ficou por 8 anos e, para sua surpresa, ao reencontrar a mãe, um espírito mais evoluído, descobre que o pai, que era um verdadeiro ídolo para ele na Terra, era o seu mocinho, na verdade, era um bandido completo. Tinha sido agiota e não conseguia, fora da matéria, desgrudar-se da lembrança do dinheiro. E, por isso, sofria tremendamente em regiões de grande perturbação. Quando nós fazemos tratamentos de desobsessão, por exemplo, para afastar entidades sofredoras que, porventura, estejam criando obstáculos para nós estamos lidando com o lado menos nobre que ainda temos e que são o plug, a tomada com que essas forças ainda conseguem estar conosco. E só o tempo, o processo evolutivo fará com que, nas nossas escolhas, nós vamos nos afastando dessa influência que é permanente, é 24 horas. Se nós pensássemos sobre isso, enlouqueceríamos. Uma vez perguntaram ao Chico, Chico, você tem medo de algum sentimento bandido? E ele disse, tenho horror da inveja. E aí ficou todo mundo embatucado, meu Deus, inveja. E ele disse, vocês não imaginam a forma da inveja, a energia, o ectoplasma que a inveja possui. A gente podia imaginar outras coisas, ira, medo, mas o Chico ficava horrorizado ao ver pessoas que invejavam outras e que lançavam sobre essas outras o seu lado absolutamente perverso. E é claro, quando você mentaliza alguém, e há que inclusive se orgulhe, nossa, quando eu penso em fulano, ele cai desmaiado, porque a minha energia encontra ele onde ele estiver e deixa ele doido. É possível, mas não nos esqueçamos que tudo que sai de nós primeiro nos envolve, nos modifica ou infelicita, depois vai na direção de quem nós estamos pensando. Esse é o grande problema. Por isso, pessoas amargas, pessoas que têm o seu lado bandido, sem nenhuma vigilância, sem nenhuma modificação, são pessoas irracíveis, são pessoas irritadiças permanentemente, são pessoas mal-humoradas, são pessoas que se ufanam, inclusive, comigo ninguém se mete, eu determino, eu mando e os outros obedecem. São tiranos, muitas vezes dentro da própria casa, e os exemplos deixam de existir. Quantas vezes tivemos nos nossos pais e mães os nossos heróis, os nossos mocinhos, e às vezes não os valorizamos e só quando somos também pais e mães descobrimos todo o sacrifício, toda a dificuldade e olhamos para trás com carinho. Quantas vezes nossos pais ambicionaram coisas, tiveram sonhos, mas não puderam realizá-los porque tinham que pensar em nós. Por isso, quando Emmanuel se lembra de Judas, ele também se recorda de que a primeira coisa que Maria, mãe de Jesus, fez após desencarnar, 13 anos depois do Cristo, ela que foi amparada por João até o último dia de vida na Terra, foi buscar no mundo espiritual Judas, que estava em região de profundo sofrimento. E ela, mãe do Cristo, propõe a ele uma nova existência. E foram muitas vidas de grandes dramas. Imagine você ter a consciência culpada, não porque acusou seu vizinho, mas você acusou o Cristo, a alma mais perfeita que já viveu na Terra. Às vezes nós temos bandidos que trabalham contra nós dentro do nosso corpo.
quando sabemos que não podemos determinadas coisas e mesmo assim utilizamos. As drogas são grandes bandidos, embora muita gente diga, a hora que eu quiser, eu paro, o que é uma mentira absoluta. Mas nós precisamos acreditar nisso para continuar nas nossas dificuldades, nos nossos vícios. Ah, eu não faço terapia, imagine, eu nunca precisei, mas mal as pessoas conseguem conviver com o seu mau humor constante. E como as pessoas hoje estão da euforia à depressão em questão de horas ou dias, fica difícil até os relacionamentos afetivos, os relacionamentos em família mesmo. E a nossa responsabilidade com aqueles que vêm depois de nós, filhos, tutelados, não importa, é imensa. Porque se nós não conquistamos determinadas coisas, ainda nos cabe ensinar, ainda nos cabe exemplificar. Porque, como dizem os espíritos, a palavra convence, mas só o exemplo arrasta. E por isso, através de 412 livros, Chico Xavier, com sua mediunidade, milhares de espíritos que escreveram através dele, sempre nos dizendo que devíamos, sim, ser mocinhos da nossa própria existência. Precisávamos, mergulhando na carne, buscar desde muito cedo as boas intenções. Quantas vezes conheci pessoas, espíritas ou católicas, ou protestantes, ou budistas, que me diziam, eu deixo meu filho livre, quando ele for adulto, escolherá. É um risco, porque quase todos vêm para os nossos braços exatamente para a tutela, desde cedo, dos bons exemplos. E não é que só a religião proporcione isso, mas há ensinamentos que cada religião possui, que muitas vezes as almas vêm sedentas para ter. Por que tanta gente, às vezes, procura religiões que são extremamente rigorosas? Porque aquela alma precisa daquele rigor, daquela disciplina. Nós, espíritas, enamorados dessa doutrina extraordinária, temos que tomar o máximo cuidado, porque, em princípio, a doutrina espírita nada nos proíbe. Ao contrário, nos diz que temos livre-arbítrio, e esse é o problema. Usar o nosso livre-arbítrio como um mocinho nas nossas vidas. Quando nós fazemos uma grande bobagem e sofremos prejuízo ou prejudicamos o outro, como desejaríamos que os nossos protetores espirituais aparecessem e dissessem, para, não faça isso, mas eles não fazem isso. Embora eles digam que de 1000 formas tentam nos avisar. É um livro amigo que alguém te empresta. É um companheiro que há muito tempo não liga para você, que de repente telefona. É alguém que te propõe um trabalho no bem. É uma aflição ou uma enfermidade que surge sempre na tentativa de que nós nos melhoremos. Por isso, os espíritos amigos fazem questão de lembrar que nada que nos ocorre é para o nosso fracasso. E ninguém vem à Terra para matar, para roubar, para vilipendiar o outro, para abusar do outro de todas as formas. Nós viemos sempre para a felicidade, para ser mocinhos. Só que, invariavelmente, o nosso passado ainda pesa. Eu vejo tantas pessoas jovens na plateia e fico feliz com isso, porque quando somos moços no corpo, ainda há muito a realizar. Embora os espíritos digam que não importa a idade física que tenhamos, a nossa hora de mudar nossa vida chegou exatamente no momento em que nós vamos nos dispor a nos despir das nossas máscaras. Porque é óbvio que hoje a sociedade nos convida a uma felicidade muitas vezes ilusória. Eu não estou bem, mas imagine se eu vou contar para os outros que eu não estou bem. Eu tenho que parecer bem. Enquanto isso, o meu corpo vai sofrendo. Eu vou somatizando o que se passa no meu coração e eu não resolvo. Quantas e quantas vezes as pessoas vinham fazer desobsessão na casa e os espíritos amigos diziam, nada disso seria necessário se a pessoa por si mesma buscasse trabalhar. Trabalhar no bem, trabalhar com coragem, ter resignação nas horas em que as coisas não acontecem para nós. Saber esperar, que é uma das coisas mais difíceis para a pessoa encarnada. Nós achamos que tem que ser para anteontem. Nós temos hoje, mais do que nunca, uma urgência. Não, se não der certo em 15 dias, eu desisto. Imagine, se Deus fizesse isso, nós estávamos roubados. Porque há quantos e quantos milênios Ele nos aguarda. E ainda vai aguardar por muito tempo. Porque nós temos todo um processo de aprendizado ainda por realizar. Por isso, quando o cinema nos mostrou tantas vezes aquele bandido charmoso,
nós ficamos pensando, nossa, a maldade tem um charme. E é verdade. Já comentei com vocês, na minha juventude, quando o rapaz aparecia aqui completamente maluco, com os olhos vermelhos, dentes branquinhos, parecia um coelhinho, as meninas ficavam apaixonadas. Era uma disputa para oferecer uma ficha, um copo d'água, para dizer, olha, vem aqui para essa fila, aqui você vai ser atendido mais rápido. Claro, a pessoa ia melhorando. 2, 3 meses de desobsessão, naquela época, como eu era muito pequena, dava para atender a pessoa por largo tempo. E aquele olhar vermelho ia desaparecendo. Aquele olhinho alucinado ia deixando de ser alucinado. E aí eu, que era dirigente da mocidade, costumava perguntar para as meninas, e aí, fulano e Beltrano? Ah, Maíse, desapeguei. Ficou muito bonitinho, muito bonzinho. Tá ótimo, quer até trabalhar com a gente na mocidade. Isso era morte. Quando o cara chegava e dizia, estou tão melhor que eu quero fazer parte, quero me engajar, era uma cruz em cima dele. Porque apareciam outros obsediados. Então, nós mulheres temos que abrir um adendo, um parêntese na nossa vida. Quantas mulheres dizem, como eu fui me apaixonar por fulano sem perceber que ele era um bandido? Muitas percebem. E ai do pai e da mãe que dizem, olha, esse rapaz, você não sabe de nada, na sua época não era assim. Ele, quando eu encontro, me falta o ar. Quando não toco o celular, antigamente, na minha época, era o telefone. Quando não toco o celular, meu Deus, eu tenho vontade de sair correndo. Se você tem vontade de sair correndo, é influência espiritual negativa, não é paixão. Mas o nosso lado bandido de mulheres é muito complicado. Porque os homens nos seduzem muitas vezes dizendo, eu não sou muito certo. Olha, não se aproxima de mim. Eu não sou aquilo que você pensa. Aí é que você se apaixona. Quantas e quantas vezes já conversei com mulheres que me diziam, Maíse, meu marido é formidável. Que esposo, que pai, que homem trabalhador. Só pensa em nós. Não esqueço fulano. Quem é fulano? Um namorado que eu tive. Não valia o prato que comia. Aliás, era eu que pagava o prato que ele comia. Mas inesquecível. Então, eu já dava um balde de água fria, que eu dizia logo, tão inesquecível que não casou com você. Porque na década de 70 ainda era esse sonho, né? Que aparecesse um rapaz honesto, sincero, digno, reto e nobre para te pedir em casamento. Hoje, a coisa fica complicada. Embora eu converse com tantos rapazes que querem tanto encontrar garotas, moças, que eu sei que estão aqui no meio da plateia. Outro dia, andando na rua, no sudoeste, onde eu moro, uma me parou e disse, quando é que você vai fazer aquele baile no sábado à noite? Porque eu já disse que, talvez me despedindo da comunhão espírita, porque vamos dizer que 45 anos depois eu fiquei bandida, nós vamos tirar todas essas carteiras, vou colocar um crachazinho, laranja, talvez. Amarelo, estou disponível. Preto, agora não vai dar. E vamos dançar e nos conhecer, porque quando acaba a palestra, às vezes vem alguém dizendo, eu queria tanto encontrar uma pessoa assim, vem uma pessoa que diz, eu queria tanto encontrar uma pessoa assim, quase que eu chamo. Gente, nós estamos aqui, meninos de sábado, sem perceber a beleza desses encontros. Mas acho também que a maioria de nós combinou no mundo espiritual se encontrar aqui, na comunhão espírita, essa casa extraordinária, para dar um novo rumo ao nosso destino, que muitas vezes não está nas ligações afetivas, mas na solidão do afeto, que nos ensina grandemente também. Com quantas pessoas extraordinárias eu já conversei ao longo dos anos, que me diziam das suas qualidades, e eu sabia que existiam, mas que nunca encontravam um amor. Porque, com certeza, tudo que nós desprezamos ontem, hoje nos faz falta. Às vezes, uma vida inteira sem ser amado, para que numa próxima vida, ao encontrar o amor, saibamos valorizá-lo como nunca fizemos. Na época do Cristo, os romanos dominavam quase tudo e eram os grandes bandidos. Julgavam-se tão superiores e dominavam pela espada a humanidade praticamente inteira.
No dia que chegam a Jerusalém, um templo imenso, extraordinário, Judas, os olhinhos brilhando, diz a Jesus: Senhor, vede, que portento, que beleza, que coisa extraordinária. Olha estas colunas. Jesus tristemente diz a ele, e no entanto, não ficará pedra sobre pedra, porque Jesus sabia que havia tantos bandidos espirituais na Roma que os bárbaros chegariam e dominariam Roma, para a vergonha de Roma. E foi exatamente o que aconteceu. E tudo começou quando os mais velhos da sociedade romana começaram a ser ridicularizados pelos mais jovens. É assim que começa. É portas adentro da família, onde nós, é claro, reencontramos nosso passado mais chegado. Ninguém vem numa família por acaso. Ninguém vem sem uma família por acaso. É sempre o reflexo, primeiro, das nossas vidas anteriores, a família que nos recebe. E que, é claro, nós, ao perceber que é uma família que vai nos receber, que não é afinizada conosco, nós não desistimos, não desanimamos. Nós dizemos, não, eu sei que vou ter problemas, eu sei que meu pai não vai me amar como pai, eu sei que minha mãe vai ser aversiva a mim, mas eu vou para lá porque eu vou conquistá-los. E aí, infelizmente, muitas vezes não conseguimos. Por isso, os Espíritos nos lembram que tudo aquilo que você faz e que magoa e prejudica o outro, retorna para o seu coração. Lesão, dizia Emmanuel, que você provocou no coração alheio, é lesão para a sua alma. Se o outro te prejudicou, problema dele. Se você prejudicou o outro, o problema permanece com você. E por isso nós pedimos tanto, eu sou infeliz, eu não consigo mudar minha vida. Não é por algemas espirituais, não, porque mesmo as lutas mais difíceis, nós podemos transformar. Na Segunda Guerra Mundial, o primeiro-ministro britânico, Winston Churchill, e o filme é maravilhoso, não deixem de assistir. Amanhã já é a entrega do Oscar. Eu decidi que eu não vou assistir, porque é claro que eu quero que o Gary Oldman ganhe tudo. Porque ele fez uma incorporação, ele não fez uma interpretação do primeiro-ministro. Mas há um outro filme de 2012, também sobre a vida dele, extraordinário, também ótimo, tem no YouTube. E há um momento em que vai surgir o dia D. O dia D para que eles desembarquem na Normandia e comece a batalha para o término da Segunda Grande Guerra. Ora, os generais americanos já estavam na guerra e resolvem que o dia D vai ser 6 de junho, etc, etc. O primeiro-ministro britânico, Churchill, fica revoltado. Ele ora, ele faz uma prece pedindo que caísse uma tempestade pavorosa para que não desse certo, porque ele discordava. E ele percebeu que ele começou a perder a figura influente que ele era, e ele considerava que ele era o mocinho, porque ele disse, jamais, nunca nos renderemos. E os generais americanos que passavam à frente dele eram os bandidos. Então ele exige do general Montgomery ir até um acampamento imenso de jovens americanos para falar aos soldados. Ele discordava, achava que ia dar errado aquele desembarque na Normandia, mas ele, orgulhoso, vai, porque o mocinho era ele. Quando ele chega, o general Montgomery diz, aguarde um pouco, ministro, eu vou subir no jipe e vou falar com os soldados que ainda estão aqui, porque a maioria já tinha embarcado para a praia da Normandia. E aí Montgomery diz coisas tão maravilhosas àqueles soldados. Diz que eles precisavam viver, porque eram jovens, porque acreditavam na liberdade, porque eles iam enfrentar para libertar a Europa do grande bandido, que era Adolf Hitler e seus sequazes. Churchill percebe que o mocinho era o general Montgomery. Os soldados embasbacados amavam aquele homem, porque ele era um líder que dizia aos soldados, faça tudo para voltar para casa, mas se você não voltar, se você ficar deitado, morto naquela praia, você lutou pela liberdade. E Churchill, pela primeira vez, percebe que ele também era mocinho, mas era um mocinho traumatizado pela Primeira Grande Guerra, que achava que as coisas não iam dar certo. Ele tem o merecimento de ter sido o primeiro, e por muito tempo o único, que disse,
Adolf Hitler é um louco e vai nos levar à ruína se ele não for parado. Outros presidentes bajulavam Hitler. Consideravam que ele era um grande chanceler alemão e que, com a sua influência, ele poderia ajudar a Europa inteira e até o mundo todo. Só aquele homem baixinho, gordinho, de charuto na boca, viu desde o início que ele era um grande bandido e que era preciso pará-lo, o que finalmente aconteceu. Por isso, quando nossa alma se sente solitária, tristonha, depressiva, e os espíritos concordam com a Organização Mundial de Saúde, que diz que a depressão é a grande enfermidade do século XXI, para todas as idades, quando nos sentimos assim, é a hora da mudança. É a hora de encarar aquilo que nós deixamos num canto e que não queremos mexer, mas é aquilo que está nos incomodando. Aquele é o bandido da nossa vida. É uma coisa que nós precisamos transformar. Um dia todos nós seremos mocinhos, porque estaremos vivendo a beleza e a perfeição para a qual nós fomos criados. Mas até lá, nós muitas vezes nos sentiremos atraídos pelo que ainda não é bom dentro de nós e que se conecta com aquilo que não é bom no outro. Por isso há pessoas que vivem relações desastrosas, há pessoas que não têm coragem de desenvolver a própria autoestima, tão apaixonadas são por pessoas absolutamente desequilibradas. Não façamos isso, já fizemos isso em carreiras reencarnatórias. Agora, cabe-nos a decisão, com ou sem religião, na nossa profissão ou fora dela, portas adentro da nossa casa ou em outro lugar, nos cabe a decisão da mudança. E sempre nos sentiremos atraídos, principalmente as mulheres que somos, para os homens que são meio bandidos. Quem não se lembra de Humphrey Bogart, com um cigarro na boca, descendo um beco no Relíquia Macabra? Você olha para ele e diz, meu Deus, se eu encontrasse um homem desse no beco, minha Nossa Senhora. O grande bandido de Humphrey Bogart foi o cigarro. Ele morreu em janeiro de 57. Eu nasci em dezembro do mesmo ano. Eu estava vindo e ele indo embora. Ele era casado com Lauren Bacall, uma mulher lindíssima, tiveram 2 filhos. E ela contaria mais tarde que todas as noites ele dizia, querida, eu te amo, até amanhã. Na noite que ele morreu, morreu dormindo, ele disse a ela, querida, te amo, adeus. E morreu dormindo. Sua alma sabia. Um ator maravilhoso, Clark Gable, um bandido absoluto, bigodinho. No final de O Vento Levou, ele abraça Vivian Leigh, apaixonadíssima por ele, diz, minha cara, eu quero que você se dane. E sai. Você está assistindo o filme, 3 horas de projeção. Você diz, meu Deus, eu não acredito que ele não vai voltar. Mas ela era uma mocinha que tinha uma bandida dentro dela. Ela vê ele embora, começa a chorar, mas pensa, eu vou chorar amanhã. Amanhã eu penso num jeito de trazer ele de volta. E o filme termina. Que coisa extraordinária. Um filme de 1939. Que coisa. Mostrando já naquela época essa relação de amor e ódio que muitas vezes nós temos com as pessoas ao nosso redor. Jesus devia saber de tudo isso. Por isso ele dizia, meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também, nos propondo a renovação espiritual, psíquica, emocional, através do trabalho, através da doação daquilo, não que vai nos fazer falta, mas daquilo que é excesso, para que depois venha aquilo que vai fazer falta e mesmo assim nós doamos, nós nos dedicamos ao outro, nós não desistimos do outro, mesmo quando ele nos convoca com toda a tristeza e violência a que nós desistamos dele. Outro dia, numa praça de alimentação, eu já não bem-humorada, que eu só podia tomar cafezinho, veio um garoto, devia ter uns 7, 8 anos, aprontando, e a mãe sentada placidamente dizendo, olha, fulano, vem aqui, você não está me obedecendo. Esse menino chega para a mãe e diz alto e bom som, me bate. Eu quero ver você me bater. Eu olhei e falei, gente, esse menino não tem mais de 7 anos. A mãe tranquila.
E ele replica, me bate, eu quero ver você me bater. Gente, eu tive que segurar meu cafezinho. Porque eu já tenho 60 anos, não tenho mais nada a perder, uma idade ótima. Você pode falar tudo que você quer e as pessoas dizem, coitada, ela já tem 60 anos. Quase que eu peguei o menino e falei, adivinha quem vai te bater? Quem vai? Meu Deus, a vontade é tão grande, eu não posso deixar você ir embora sem ter a sua vontade realizada. Mas o olhar da mãe era, me aguarde em casa. Porque hoje você não pode fazer uma coisa dessa em público, que alguém vai correr na delegacia para você ser denunciado. Nós precisamos rever muitas coisas na nossa sociedade. Nós precisamos participar dela. Não adianta os índices de suicídio serem cada vez mais altos e os jornais dizerem nós não podemos noticiar suicídio. Porque aí nós ficamos ignorantes da enormidade de pessoas que está fugindo da vida através do suicídio. Semana passada, eu estive fazendo palestra em cidades do interior de São Paulo. Não houve uma em que as pessoas não me contassem, alarmadas, o índice de suicídio em pequenas cidades. Jovens, pessoas mais velhas. A partir dos 60 anos, para cada 6 homens que se matam, só uma mulher se mata. Ou seja, alguma coisa acontece com os homens aos 60 anos que a mulher não passa. E provavelmente é a sociedade a dizer, você virou um bandido porque você está aposentado, porque você não produz mais, porque você não merece mais o respeito da sociedade. Seja qual for a nossa religião, ou até que não tenhamos nenhuma, sejamos partícipes dessas mudanças, dessas transformações que todo mundo precisa ter. Há ditadores, verdadeiros bandidos, que são presidentes de países que estão fomentando guerras na Síria, onde a coisa é tal que você lê no jornal, você não acredita que há cidades cercadas onde as pessoas estão morrendo de fome. Então, que lindo é sabermos que a vida continua, mas enquanto estamos aqui, sejamos mocinhos, mocinhos da nossa própria existência e de toda a vida em torno de nós. Façamos isso, porque Judas não aguentou senão algumas horas para depositar no chão do templo as 30 moedas. Sejamos mais rápidos ainda. Nos afastemos de tudo que é desequilíbrio e só nós mesmos podemos, dentro de nós, portas adentro do nosso coração, gerar equilíbrio e paz. Portanto, meus amigos, cuidado com os nossos desejos. Cuidado com essa corrida louca por uma vida que nós nem sabemos o que vai nos trazer. Importante demais que nós amemos esse veículo que um dia nós vamos deixar e, dependendo do que fizermos com ele, estaremos do outro lado, felizes ou não, equilibrados ou não. Tenhamos um respeito mínimo por esse corpo que nos foi concedido temporariamente e um dia, na pátria maior, entenderemos por que tantas coisas que queríamos não vieram para as nossas mãos e tantas coisas que não imaginávamos surgiram nas horas mais decisivas da nossa vida para, enfim, nos abençoar. Que Jesus nos guarde, que nos abençoe, e eu tenho aqui um recado que me pediram para dar a vocês. Os ingressos do Congresso Espírita da Federação Espírita do Distrito Federal estão sendo vendidos aqui na Comunhão, na saída do auditório. O congresso será de 20 a 22 de abril. Tema: o bem e o mal. Ou seja, em outras palavras, mocinho e bandido. Vai ser extraordinário, virá Alberto Almeida, Rossandro Kinsley, oradores magníficos de outros lugares, e como mulher, 2, Neuza Zapponi e eu. Então, a responsabilidade é tremenda. Falando nisso, dia 8, próxima quinta, Dia Internacional da Mulher. Não precisamos dele. Mas, se você é casado, namorado, não importa. Não se esqueça. Leve um café da manhã na cama. Faça como um amigo meu, que na lua de mel fez um tremendo café da manhã. E estão casados até hoje. Depositou na cama, ela maravilhada. Meu Deus, casei com o homem certo. E ele, olhando fundo nos olhos dela, apontou para a bandeja e disse: a partir de amanhã, é assim que eu quero.